Bom, então estamos aqui com o Vini da InfoApps para esse episódio aqui do nosso podcast A2J. É um prazer, Vini. Legal demais contar com a sua presença aqui. Tamo junto. Vamos trazer aí um papo sobre inteligência artificial, software, como aplicar isso nos negócios, a sua história. É isso aí. Se apresente também o João Vitor aqui, né? Antes de se apresentar, Tudo bem, fala um pessoal? pouquinho da Eu tô de 2J. volta. Na última leva de podcast eu não estava aqui, então agora força total. Seja bem-vindo, meu velho. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou o Vinícius, Vini InfoApps, conhecido no Instagram. Eu basicamente ajudo infoprodutores a unir tecnologia. Já tive uma empresa de tecnologia, IA, desenvolvimento. Então, entendo um pouco do assunto e vamos falar bastante sobre isso hoje. Massa, isso aí. E a ideia do InfoApp surgiu como? Você enxergou um gargalo no mercado? Que eu também, inclusive, para quem não sabe, tá? Eu sou cliente também do Vini. Que eu também tenho meu infoproduto. Isso aqui é E uma tá grande massa. maçonaria, tá vendo? Mas como é que surgiu? Da onde que veio a ideia de montar assim? E explica um pouquinho também o que que você faz. Perfeito. Então, primeiro o que eu faço? A gente tem uma plataforma que permite com que infoprodutores criem agente de inteligência artificial para fornecer para os seus alunos. Qual que é a ideia? Hoje, principalmente em 2026, ninguém mais assiste curso. Ninguém mais compra um curso de 100 horas, fica lá 100 horas assistindo. É. Galera, Inclusive, tem um ponto também sobre isso interessante. Tem um cara que é de marketing digital que eu faço parte da newsletter dele. E aí ele mandou um e-mail bem curtinho assim, só perguntando para quem assina, né? Ele falou assim: qual foi o último produto de marketing digital que você comprou e investiu? Aí no dia seguinte ele trouxe a resposta. Ele falou que mais de 60% das pessoas haviam comprado alguma coisa relacionada à inteligência artificial. Não cursos ou coisas do tipo, era alguma coisa de IA. E aí ele trouxe exatamente isso. Ele falou que as pessoas, que ele estava produzindo um novo produto, e ele falou, eu esqueci esse negócio de módulo 1, 2, 3, com 15 aulas cada um, e ele começou a trazer algo bem voltado para a inteligência artificial, e só umas aulas mesmo ensinando a usar as ferramentas que ele disponibiliza. perfeito. Essa é a ideia que eu chamo de InfoApps. Por que não é só web, não é só inteligência artificial? Porque mesmo com o chat GPT hoje, tem pessoas que não usam da melhor forma, não sabem os melhores prompts, não sabem. É uma ferramenta. E você tem que saber manusear essa ferramenta assim como qualquer outra. Então, ainda acredito que a parte de info, né, a parte de informação, de conteúdo, de conhecimento, o método de cada infoprodutor é crucial, é único, é o que faz muita diferença. E eu acredito que é possível com que o aluno transforme sua vida e tenha resultados só com o conhecimento em si. Só que a gente está querendo ou não numa geração que o seu curso compete quando a pessoa vai, o aluno, né, vai decidir se ele vai assistir seu curso, ele decide, eu assisto o curso, eu mexo no Instagram, eu vejo minha série no Netflix. Então, o seu curso não está numa posição muito boa de competição ali. E só que eu acredito que dentro dele tenha todas as informações que a pessoa precisa e se aplicadas, eu acredito que a maioria dos cursos, a galera tem muito esse estigma assim, né, de cara, vendedor de curso é picareta, não sei o que lá, os alunos não têm resultado. Mas eu acredito que o conteúdo do curso em si tem muito valor, mas o formato de entrega vídeo, ainda mais vídeos longos, sei lá, 40 horas para ter resultado, hoje em dia a gente consegue resultados mais rápidos usando IA como ferramenta. Então, eu estou inclusive escrevendo a copy para a landing page, que a gente está desenvolvendo esse produto. Quer dizer, já está pronto, mas a gente está desenvolvendo a segunda versão do produto. Que eu falo, tipo assim, as pessoas querem o máximo de resultado com o mínimo de esforço. E sempre foi assim. E não deixa de ser assim. A inteligência artificial permitiu isso. Ao invés de você precisar bater a cabeça, escrever o roteiro de um vídeo e passar tempo, aprender, roteirizar o que é gancho, o que é desenvolvimento, o que é conclusão, como é que eu faço a retenção, você fala, eu sou um personal trainer, quero um vídeo para o Instagram. Isso é muito fácil de fazer. E volta um vídeo muito melhor do que o personal trainer que não tem instrução de redes sociais saberia fazer. Então é uma baita ferramenta. Eu acredito que o futuro da educação no geral, principalmente essa digital, porque eu acho que é um ambiente um pouco mais fértil do que a educação tradicional para novas ideias, né? A educação tradicional é um pouco mais difícil de ter um grande salto de inovação. Eu acredito que o ambiente de marketing digital já é um ambiente que permita isso, porque traz ROI, né? Traz retorno. Sim. Então, assim, se você tem hoje a média de retenção de um curso, de retenção não, de renovação,
é de 13%. Ou seja, se a pessoa vende 1 milhão em um ano, no ano seguinte, 130 mil mais ou Que menos, renova. 100 mil reais volta pro bolso dela. Só que são 100 mil reais, entre aspas, limpo, que o custo de aquisição você já pagou, o Sim, tráfego você já o custo pagou. inicial já aconteceu. Uhum. Então, esse número é pouquíssimo, né? Eu que tenho empresas de software, esse número de retenção para uma empresa de software, eu acredito que até para vocês na contabilidade, enfim, no BPO no geral, você sabe que se não tiver uma recorrência ali forte, imagina, se você tem todo o esforço para conseguir 1 milhão de reais em clientes, que você perde todos eles. A métrica mais importante para a gente aqui hoje, é mais importante não, dentre as mais importantes, né? A gente tem que olhar para muitos lados. É o LTV. Se o pessoal não passa mais de 12 meses aqui, a matemática já aperta. Eu acho que para todo e qualquer negócio, né? Mas entra na linha que você está colocando. E eles não se preocupam com isso porque os infoprodutores são extremamente bons de vender. Eu acho que são os melhores marqueteiros, vendedores do Brasil. Tanto que eles vendem 1 milhão no ano que vem eles perdem todos esses alunos e vendem 1,5 milhão, e estão crescendo. Só que está ficando um pouco mais apertado, o custo de tráfego está ficando mais caro, o LTV está ficando, não está conseguindo acompanhar o ritmo porque está ficando mais saturado. Então a proposta dos InfoApps e a ideia que eu tive foi, esse formato não funciona, é muito ruim. Tipo, o curso, inclusive, eu já comprei curso, não assisti 3 aulas. Assim, Eu tenho uma impressão, a gente acaba trabalhando com vários infoprodutores e então eu tenho uma opinião um pouquinho formada, mas assim, eu vejo que já não é aquela mágica que todo mundo pintou há 10 anos atrás, que era só fazer um vídeo e você ficava famoso, né? Nunca foi fácil assim, Deus me livre, não quero ofender ninguém ali, mas de fato quando você entra em qualquer mercado de forma embrionária, você tende a prosperar com mais facilidade, né? Hoje em dia está longe disso. Empresas aqui que a gente olha, que o pessoal normalmente só vê o infoproduto, o cara sentou ali, em 2 dias gravou tudo, agora está rico. Rapaz, essa galera hoje em dia tem que ter equipe por trás, tem que ter a galera ajudando em código, tem que ter a galera editando. Agora tem uma empresa por trás, já não é mais uma pessoa sentada atrás do computador. Basicamente, a ideia é exatamente essa. Antes, você vendia qualquer produto de qualquer jeito e dava certo, porque era um mercado que estava numa fase mais inicial, que não tinham tantos concorrentes, era você ali mais um. Hoje em dia, como todo mundo cresceu o olho, isso aqui é uma grande oportunidade, Profissionalizou a coisa. digital, profissionalizou. Só que o produto vendido, né, a entrega não foi profissionalizada. A entrega ainda é muito ruim. Desculpa aí os produtores. Não é que o método é ruim, não é que o método não dá resultado, mas as pessoas não entendem. Tipo assim, eu acho quase inadmissível você ter 1.000 alunos e 10 que mandaram depoimento, 10 que tiveram resultado. Tipo assim, 990 não foram Isso já era capazes. aquele estigma que você falou, né? Infelizmente, normalmente a culpa é da pessoa que não colocou isso em prática. Mas agora, entre a pessoa... O trabalho do cara é facilitar com que a pessoa tenha resultado. Mas defendendo também o infoprodutor, o negócio, né, o mercado dele incentiva esse comportamento. Porque se ele parar, como o curso em si, educação em si, no geral, não tem recorrência, no sentido de você não vai para a faculdade, faz cálculo 1, e semestre que vem faz cálculo 1 de novo, no semestre que vem faz cálculo 1 de novo, não existe. Você faz lá, você aprendeu, aprendeu. Eu compro um curso de como criar um site. Eu aprendi a criar um site, não preciso mais do curso. Mesmo se ele cumpriu o papel dele, aprendi perfeitamente, não preciso mais. Faz sentido. Então, assim, é um mercado que nunca, entre aspas, precisou dessa recorrência e sempre matematicamente sobreviveu bem porque os lançamentos davam muito retorno. Só que agora essa margem está ficando um pouco mais apertada, o mercado está se profissionalizando, ao passo que o infoproduto não está. Então, a minha tese, né, que é o que eu acredito, é que, assim como a comunicação se profissionalizou muito, gestão de time, antigamente mal tinha time, eu acho que o próximo passo é ter um produto bom. Porque, cara, a minha ideia é ter um marketing nível infoprodutores brasileiros, que é o que eles já fazem, com um produto nível Vale do Silício, Estados Unidos, as maiores startups. Você coloca um produto muito bom na mão de um desses, é o que o Thiago Fint está tentando fazer, não sei se vocês conhecem ele, é uma figura grande assim no marketing digital. Hoje em dia ele não lança mais infoproduto sozinho, ele lança InfoApp. Ele lança um infoproduto e aí para quem já entende um pouco mais de negócios, né? O que ele faz? Ele vende o infoproduto, a galera também vira assinante do software.
um software com 1.000 assinantes tem um valuation, tem um valor de mercado, porque o infoproduto não tem muito como eu vender a empresa, né? É o curso do Vini. Sim. Agora eu vendi, é só curso do. Aí não faz sentido. Já agora sei lá, um software de criação de sites do Vini, um software de criação de sites tem praticamente o mesmo valor. Mas aí a galera começa a criar uma recorrência, receita recorrente, ele joga o valuation e tem aí não É, tem quem comprar. o Fint, por exemplo, ele tá jogando, ele joga um monte de gente para dentro do software dele. Aí já tem um software com 10.000 usuários, assinantes. O software, ele tem um multiplicador, né? Quando você vende a empresa, você vende por um múltiplo. Você não vende pelo quanto ela vale hoje, né? Vocês sabem bem disso. Você vende por quanto ela vale hoje, mais projetado há alguns anos. Então, sei lá, ele vendeu e colocou 10 milhões de reais de receita recorrente anual. Aí, se ele bota um múltiplo de 10 vezes, ele fala, essa empresa vai crescer, não sei o que lá, faz uma projeção, todo um cálculo matemático, mas de forma simplista. Ele já tem uma empresa que vale 100 milhões na mão dele. Sendo que ele meio que transforma um lançamento de 10 milhões em uma venda para um private equity, né, para um investidor de 100 milhões. Então, ele se ligou isso, está começando a fazer, e eu acho que outros infoprodutores têm esse potencial também, porque, ao meu ver, conhecendo um pouco o mercado de software e SaaS, né, e plataformas de assinatura, eu acredito que a forma como os infoprodutores monetizam hoje não é ideal. O Brasil, eu sei que, inclusive, não estou tão inserido, vocês estão mais. O Brasil ele é um expoente, a Hotmart mesmo é a maior é a maior da América Latina, maior do mundo. É o maior do mundo de Em infoproduto, o Brasil vai muito bem, mas em questão de desenvolvimento de software, aí já eu não faço a menor ideia, por isso que eu estou te perguntando, mas o Brasil tem condição de competir com os Estados Unidos da vida ou China, enfim, em questão de IA, desenvolvimento de software, a gente tem alguma chance de entrar nesse mercado? Assim, entrar não, já está com educação ou com... Não, a parte técnica da coisa mesmo. Qual que é a Tipo, a gente criar um chat GPT brasileiro. Isso. Menor chance. Não tem, né? Não, zero. Assim, zero é impossível, né? Talvez 0,001. Entendi. Eu não acredito. Não tem como. Esse movimento é muito pesado, né? Tipo assim, ó, o nosso desafio no Brasil a nível de educação, e é uma das minhas áreas favoritas, eu acredito que quando você empreende, você escolhe um problema para resolver e meio que dedicar a sua vida de uma forma que você consiga monetizar, né? Sim. Então você pode escolher meio que qualquer problema, você sabe que você entrevistou muitas pessoas, tem negócio em todo, em tudo. Ou seja, tem problema em tudo. Eu gosto muito dos programas de educação, acho que educação é a causa de todos os efeitos. Se a educação está ruim, segurança vai estar ruim. Se a educação está boa, saúde, segurança, etc. O Brasil, o desafio agora é, tipo assim, alfabetizar as pessoas. Tipo assim, Não é agora. eu digo, um desafio que a gente já teve e ainda está tendo, tipo assim, alfabetizar. Ter escola para ter professor, tipo assim, ter carteira na sala de aula. É um problema muito estrutural, né? Não tem como eu pensar em se a gente pensa em inteligência artificial, o que faz com que as empresas no geral, americanas e chinesas, tenham esse expoente, além da economia, é muito fator humano, cara, tem profissionais absurdos, gênios. No Brasil a gente tem profissionais excelentes também, mas a gente não consegue produzir profissionais capacitados no mesmo ritmo que China, Estados Unidos. Aqui a gente está cuidando para o profissional não morrer de bala perdida ainda. Geralmente, quando o brasileiro ele consegue entrar num negócio desse, ele está estudando às vezes lá nos Estados Unidos e ele acaba formando a empresa lá, né? Com pessoas que ele conhece por lá, que é onde tem a oportunidade, né? Onde o mercado está inserido. Então é lá que ele consegue conhecer as pessoas e conseguir o financiamento necessário para desenvolver algo desse tipo. Ele não consegue fazer isso aqui dentro, ele tem que ir embora. Perfeito. Aí vai ter algumas empresas assim que tem brasileiros, mas são um pouco globais. Aí hoje em dia tem, acho que se chama Enter, é uma do Matheus, Matheus Costa? acho talvez. Que formou aqui na UNB. Que formou aqui na UNB, que estudou em Harvard, aí fez MBA em Stanford, aí captou investimento lá, tudo isso com 15 anos, sacanagem. Foi com 17, foi antes de 18, um negócio desse. Aí ele captou investimento lá, acho que o sócio fundador dele não sei mais se chileno, algum lugar. E, enfim, aí ele tá criando uma baita empresa de
de advocacia aqui no Brasil e América Latina como um todo. Aí tem o Henrique do Bugras, brasileiro fenômeno, fundou a Pagar-me aqui no Brasil. Aí vendeu, foi para os Estados Unidos, fundou a Brex, que é Eu li isso daí no... e aí vendeu por acho que 3 bilhões de dólares. Então, assim, brasileiros com potencial perfeito. Mas, tipo assim, Colocar esse potencial. vários brasileiros em potencial trabalhando pela IA. E assim, acho que até olhando para o mercado de IA hoje, acho que é até um pouco difícil, mesmo se a gente tivesse pessoas capacitadas, entrar nesse mercado, né? Acho que já é um mercado que a OpenAI já captou bilhões de dólares num valor de, eu acho que talvez trilionário da Microsoft, Anthropic, que é da Cloud também, já tem um valuation, acho que trilionário. Então, a gente precisaria desse tanto de dinheiro, que eu acho improvável, e desse tanto de talento, também acho improvável. Acaba que essas empresas já conseguiram se posicionar de uma forma que os talentos já vão sendo atraídos diretamente por eles, né? E eles também conseguem se posicionar de uma forma hoje grande o bastante que se alguém funda uma empresa ali também bacana, ele vai lá e compra, oferece 1 bilhão pro cara e incorpora no negócio dele. Difícil, já deu uma certa consolidada no mercado, né? Vem cá, Vini, é uma dúvida que eu tenho. Você que mexe bastante com IA. Tem bolha ou não tem bolha? E aí? Bolha a nível de mercado? Ah. Em que sentido? Então, no sentido cru da manchete mesmo. Pensa que a ação caindo ali é muito maior do que isso, né? Mas hoje o mercado de IA, ele está sobrevalorizado, ele realmente está se desenvolvendo na velocidade que está todo mundo vendo, tanto em termos de estrutura física da coisa, mas resultado prático mesmo. Cara, bom, a nível macroeconômico, eu não entendo muito bem. Eu já li alguns artigos, assim, mas não para poder dar uma resposta como autoridade, de que o dinheiro está circulando meio que entre as mesmas empresas, o que caracteriza como uma bolha, né? Então sai da Nvidia que compra chip, que vende chip, e aí vai para o OpenAI, a OpenAI precisa de mais chip, volta para a Nvidia e para as outras, né? Então já ouvi dizer que tem uma certa circularidade de capital no mercado, mas a nível de bolha, não sei se foi essa a pergunta, a nível de bolha de, cara, é isso tudo mesmo? Tipo, É nessa linha, sim. a Eu nível vou chamar um economista aqui para explicar a parte econômica, mas exato, essa na parte eu vou... prática, eu acho que você é uma das pessoas que está conseguindo mais utilizar dentro do meu ciclo, assim, porque assim, eu uso o GPT, todo mundo aqui vai usar, usa para nem que seja para pesquisar como se fosse Google, mas você tem resultados reais e você está trabalhando diretamente com isso. O que você está vendo que a galera está de fato conseguindo fazer em termos práticos? Perfeito. Vai substituir o humano ou não? Acho que essa é a pergunta que eu queria fazer. Tá. Meio manchete, né? Mas a gente vai colocar no postzinho do podcast. Você tem 2 meses até perder seu emprego por isso. É o corte. Vai substituir muita gente. É muito melhor do que todo mundo acha, todo mundo normal acha. 10 vezes, 100 vezes melhor, 1000 vezes melhor. É uma coisa Exponencial mesmo, né? absurda que só melhora. O que vai ser um certo fator a nível de substituir todo mundo, acho que já vai virar as questões que ficam mais na circunferência da IA. Questão de chip, vai ter chip o bastante, vai ter energia o bastante, mas assim, 90% dos trabalhos não é que não vão precisar mais, ainda vão precisar, só que vai ter um robô que faz imediatamente com a qualidade de 100 vezes melhor do que a sua. Eu tenho um colega advogado que conversei com ele semana passada, ele falou, João, eu tenho uma equipe de advogados e eu faz não sei meses, enfim, ele falou, faz um certo período que todo o trabalho, adicional, ele me falou trabalho técnico, mas nada mais é que analisar o processo e dar um posicionamento para ele, que é o chefe da equipe. Ele está em paralelo colocando, não sei se é GPT, não sei qual que é a ferramenta, mas é no IA, e ele está comparando sistematicamente todos os relatórios, posicionamentos, petições. Ele falou, tá fazendo melhor com meus advogados já. E ele falou com certeza, ele falou, já faz um tempo que eu mantenho o pessoal fazendo, mas a IA eu já está consolidado, eu já uso esse daqui sem medo. Eu falei, cara, que coisa muito doida. Aí você vai ter dois ângulos, mais ou menos. O primeiro é saber usar, porque o Eu acho que essa é a grande ChatGPT... diferença, velho. Eu acho que saber usar. Isso. E eu acho que vai ter um tempo, né? Porque assim, vai substituir as pessoas? É uma palavra que, assim, Nós pedimos é muito aonde, né? direto. Mas, tipo assim, sim, vai fazer trabalhos que as pessoas hoje fazem melhor do que as pessoas de forma mais
eficaz, mais barata. Vai substituir, não vai? Não sei, cada um, enfim. Mas eu acho que até lá tem o tempo de você aprender a mexer e aprender a instalar essas ferramentas e trabalhar com essas ferramentas dentro do seu workflow ali, né? Do seu fluxo de trabalho. Então, eu acho que esse é o principal ponto, porque hoje as pessoas usam o ChatGPT, sei lá, 10%, 20% do que ele pode fazer. Ele pode, cara, você pode dar acesso aos seus documentos, você pode dar acesso a outros sistemas, já tem, tipo, agentes que você conecta, por exemplo, um Conta Azul, um RP da vida, e ao invés de você ir lá fazer, você fala pro agente, o agente vai lá e faz. Sim. Então, tipo, isso já é possível, só Já que tem poucas algumas pessoas integrações. sabem. Então, acho que tem a curva de aprendizado, inclusive, de como você vai trabalhar com a inteligência artificial. Sim, eu acho que esse é o grande diferencial. Que, como é algo muito novo, as pessoas ainda estão aprendendo a usar, né? As pessoas estão se adaptando, pegando como é que elas vão aplicar no dia a dia. Tem gente que está mais avançado, gente que está ainda iniciando. Só que a evolução é tão rápida, surge sempre novidades. Aí vai lá, a OpenAI lança o GPT 5.2, faz não sei o quê. Aí depois lança o Cloud Code, aí lança o Perplex, que fala o que pode mexer no navegador para você. Toda hora tem coisa nova surgindo, então você nunca consegue estar por cima. Até você aprender a usar o que existe hoje, já tem o dobro lançado novo, velho. Você sempre está para trás. Isso daí é depende do seu ponto de vista, se é um problema, se é uma vantagem, A mas vantagem, a dificuldade disso é que as pessoas têm dificuldade em implementar no dia a dia, né? Acho Porque que vai toda ter hora surge alguma então, coisa. Tem até uma barreira ali, né? Assim, eu sinto isso daí, mas eu fico pensando, o meu pai, que é um cara que já tem 50 anos, se eu não estou conseguindo acompanhar e eu trabalho nisso, imagina ele. Aí ele olha e fala, melhor deixar esse negócio assentar ali, se é que vai em algum momento, né? E aí tem uma barreira de entrada nisso. Chegou um ponto, quando surgiu, aí eu começava a buscar, querer usar tudo. Chegou um ponto que eu resolvi as novidades, eu pensava, velho, depois eu olho isso aí. cara, mas a questão é a seguinte: hoje, se não melhorar mais nada, vamos dizer que se a gente chegou no teto da inteligência artificial, que é o presente, né? As ferramentas que a gente tem hoje, as IAs que a gente tem hoje, já vai substituir todo mundo, é questão de tempo. E já são boas o bastante. Só a galera Não é que aprendendo a elas usar. vão ficar muito boas, elas já são muito boas, a gente que não sabe usar da forma correta. Então tem esse tempo até a gente se habituar e criar essas soluções que, putz, aqui tem um trabalho manual que uma pessoa faz, vou criar uma solução para isso. E aí, como você falou, é um mar de oportunidades, né? O mercado é uma coisa nova, muitas oportunidades, inclusive o Y Combinator, que é um dos maiores fundos de investimento de startups do mundo, né? Fica lá no Vale do Silício, no São Francisco, na Califórnia. Eles lançam como se fosse um pedido de startups, tipo assim, criem essas empresas, a gente quer investir nisso, tipo, criem esses Já estão dando projetos. norte pra galera. Eles já fazem isso desde sempre. Mas o que é interessante é que eles já estão pedindo não softwares de IA necessariamente. Eles já estão colocando agora, então ainda tem um tempo até que todo mundo seja substituído e renda básica universal, etc. Mas eles já estão pedindo empresas de serviço que usam inteligência artificial. Então, por exemplo, um escritório de advocacia, mas que ao invés de usar advogados, use inteligências e processos e workflows e tudo de trabalho com inteligência artificial. Por quê? Porque se você só vender o software, você vende ele um pouco mais barato, porque o valor agregado é diferente. Se você vende o serviço, eu posso cobrar o mesmo tanto que o outro advogado cobra. Sim. Só que a minha margem e a minha eficiência é infinitamente melhor. Porque ele tem 50 advogados, eu tenho uma IA. Que eu Para mim, o último mais palpável é isso. Eu pensando, inclusive, a gente consegue falar de tudo aqui, né? Mas vamos puxar para serviço. Os resultados mais reais que eu já vi com o IA não são de substituir ninguém, mas os pequenos ganhos operacionais dentro de operação aqui, mesmo na Dojo, graças a Deus, a gente está conseguindo tirar alguns proveitos disso no investimento que a gente começou a colocar tanto de tempo trabalhando e investindo também, contratando pessoal, já está colhendo alguns frutos. E eu vejo emprestadores de serviços conseguindo fechar cada vez um pouquinho, fecha um pouquinho de gap, 20 minutos aqui, 1 hora aqui, esse processo aqui a gente conseguiu substituir. Quando vê, aí advogado, por exemplo, né, deixou de contratar 2, 3 ali para equipe, e isso aí vai direto na linha final. Não, então, mas isso você vê em empresas
que tem pessoas que têm esse interesse em IA, eu chamo de entusiastas, assim, né? Pessoas que são entusiastas da IA, que gostam, que vão atrás e mexem, mas não são empresas que têm um engenheiro de software lá Sim, automatizando. O Y Combinator, ele está atrás dessas empresas que têm, vamos dizer, um advogado e um engenheiro de software, sim. que assim, o objetivo é, assim, vamos dizer, no nível básico, né, um engenheiro não tão bom, uma pessoa que não é nem engenheiro, que é só um entusiasta, que mexe ali, vê um vídeo no YouTube e vai fazendo, já consegue economizar uns minutinhos aqui, umas horas ali, uns processos legal. Agora, a ideia é que o próximo passo seria ter um especialista ali na área para ter essa qualidade de output, de resposta, mas não colocar uma coisa para automatizar um negocinho ali. Não, não, automatizar tudo, porque vai ter tipo um engenheiro de IA. Tipo, ao invés de eu contratar É, aqui alguém para operar o financeiro das empresas, não. Vou contratar um engenheiro de software que isso. ele vai criar alguma coisa que vai fazer a mesma coisa que os operadores fazem. Isso, Eu não vou ter nenhum operador, vou com as ter só um. ferramentas que já existem e já é Sim. possível. Essa é a questão. Só que as empresas ainda não estão fazendo isso. Então ainda tem um tempo para a galera. Mas já existem onde? No Brasil você já viu empresas que estão nesse nível de maturidade? Não, então eu vi esse relatório do Y Combinator, acho que essa semana, enfim, que eles estão atrás desse tipo de empresa. Entendi. Eles são como se fosse um investidor, né? Então eles, eles são investidores de altíssimo risco. Várias empresas deles vão à falência, outras são Mas essa acerta unicórnios, uma é 1 milhão. Airbnb, Uber, Twitter, etc. Então, assim, não é que o que eles falam é verdade, esse é o futuro e está cravado em pedra, Mas eles mas estão eles mirando têm lá. uma certa qualidade em identificar padrões. Então, na prática, eu não estou lembrado de nenhuma agora, mas isso, vamos dizer, essa ideia está surgindo agora lá no Vale do Silício da Califórnia. Até Mas chegar no Brasil, tem chão, né? tem É, chão. há um tempo ainda, Mas né? você acha viável uma empresa? Vamos usar do J. Você acha que a conta fecharia se a gente investisse pesado, o que é uma empresa prestadora de serviço de X porte, investir pesado numa equipe paralela de desenvolvimento? Quanto que custa hoje um profissional para isso? Quanto que você acha que uma empresa tem que destinar? E aí, velho, bem geral a pergunta, tá? Mas Tá. até para o pessoal que está assistindo aqui tentar fazer o paralelo na própria realidade. Contratar um engenheiro de software bem qualificado. Tem esse monte de obra disponível no mercado? E se tem, é possível para uma empresa de pequeno porte, sem ser esses grandes investidores, fazer esse investimento? Como é que a gente leva isso? Cara, esse profissional ele está sendo valorizado em diversas áreas hoje, né? Então é um profissional que não é tão baratinho assim. A depender do porte da empresa e da visão da empresa, vão ter negociações diferentes. Então, se for uma grande empresa, é um salário alto, um pacote de benefícios e divisão de lucros e estamos junto. Se for uma empresa menor, eu consideraria seriamente, a depender da visão da empresa, cada um tem o seu objetivo Claro. empresarial, um salário que seja acessível para a empresa, que não comprometa, que não seja tipo assim, um all-in, tipo assim, cara, vamos apostar tudo nisso, porque de fato, como é uma coisa nova, não tem como você esperar um resultado, em 2 meses tal resultado. Uma coisa que, tipo, talvez vocês sejam pioneiros nisso, né? Mas nesse cenário, talvez um salário que não machuque tanto o bolso da empresa e um contrato de vesting ou um equity, né? Uma promessa de Isso já é bem sociedade. agressivo, né? Agora eu estou afirmando dentro da realidade prestadora de serviço, afunila ainda mais aqui para Brasília, Distrito Federal, que até tem mais prestador de serviço do que indústria, se você pensar em nível Brasil. Prestador de serviço contratados assim, ninguém vem fácil com um contrato de vesting, com uma posição de sociedade. Isso já é bem agressivo, mesmo que em É, escala menor, né? não, sem dúvida. Eu acho que, assim, não precisa já chegar assim, mas é uma habilidade que eu desenvolvi um pouco ao longo do tempo, porque eu tive empresa de desenvolvimento, trabalhei com desenvolvedores. Contratar desenvolvedor, dependendo do projeto, né? Contratar por contratar, tipo um cara júnior, aí você, sei lá, sobe uma vaga no LinkedIn. Mas para achar boas pessoas, com o perfil certo, etc. Normalmente, o bom desenvolvedor de software, ele é movido não só pela parte financeira, né? Acho que vocês sabem disso, nem todos os colaboradores só querem dinheiro. Eles estão muito pelo desafio
Esse desafio é bem legal, porque queremos ser a primeira empresa, tipo AI first, ali, de BPO, etc. Eles são movidos muito por desafio e desafio de empresa e também desafio técnico. Tipo assim, muitos desenvolvedores, eles não querem só fazer rios de dinheiro e etc. Eles querem construir uma parada que dentro da bolha ali dos Sim. desenvolvedores, ele Ele seja seja reconhecido. considerado fera, Legal. tá ligado? Legal. Então, tipo assim, é como, sei lá, talvez para vocês fazer BPO, às vezes você não quer fazer só o BPO de uma grande empresa, você quer fazer o BPO de uma empresa que tá toda bagunçada, ferrada, lascada. Você fala, Falar que mano, resolveu. eu fiz essa parada aqui, quando eu cheguei aqui era acima, né? A pessoa fala, pô, você é fé. Eles têm uma parada meio assim também. Legal. Então, quando eu trouxe o desenvolvedor da InfoApps, primeiro eu falei da visão, né, do sonho que a gente tem, que é basicamente nacional, né, a nível de educação, é um sonho grande, é um potencial grande, é um mercado grande. Eu já cheguei com alguma coisa construída, estabelecida, que foi no caso meu Instagram, que já tinha um movimento, alguns infoprodutores relevantes seguindo, interessado, conversando. Mostrei para ele que a gente queria desenvolver uma coisa que já tem lá fora, que tem demanda, que é validada, que tecnicamente é complexa e que é um baita desafio com um baita retorno, um baita movimento e tal. E aí ele veio, porque o cara é fenômeno. Legal. Aí eu consegui trazer ele pagando menos do que o valor de mercado, mais um contrato de veste sociedade, porque já que a empresa vai virar uma empresa basicamente de tecnologia, eu sou a favor assim dele ter uma participação Entendi. nesse caso, Que legal, né? velho. E como é que tá a procura ali do InfoWeb? Você acha que os infoprodutores já têm essa consciência do mercado convergir para o que você oferece? Ou ainda você tem que ter esse trabalho de gerar essa consciência? Ótima pergunta. Os dois. Eu acho que todos os infoprodutores já têm um pezinho, uma curiosidadezinha na IA. Assim, mano, Todo ser humano tá é, tendo. principalmente empresários, né? Que falam Uhum. assim, putz, como é que seria IA no meu caso, no meu negócio? Então, acho que todos têm essa curiosidade. O nível de consciência, de falar, cara, vou dar vários agentes, porque o agente vai implementar pelo aluno, assim o aluno tem mais chance de ter resultado, tendo mais resultado, ele vai comprar os meus produtos mais caros, ou ele vai ficar nesse produto por mais tempo, ele vai, enfim. Porque hoje não dá para você cobrar renovação de uma pessoa que nem assiste o curso, que não engaja. Tipo assim, a galera no mundo de software a gente tem uma palavra chamada churn, né? Que é quando a pessoa cancela a assinatura. Então, quando é um software mensal, você sabe, nesse mês ela cancelou. Só que como os produtores vendem um anual, eles não sabem quando que o aluno parou de aparecer, vamos Sim. dizer. Eu estava vendo uma pesquisa do JP, da Hotmart, ele mostrando que 57% dos alunos abandonam o curso na primeira semana. Que doideira, velho. É Ou muita seja, coisa, velho. você tem um churn ali porque você não tem uma ativação. Por quê? Porque o cara olha, é como se ele fala, tipo assim, na página de vendas, você vende a medalha. Tá aqui, ó, a medalha, você vai ganhar essa medalha aqui linda, não sei o que lá, tal. Aí quando o cara entra, não, beleza, vou participar. Aí ele vê a maratona inteira, que é a área de membros. 3.000 módulos, cada módulo 200 aulas. Aí fala, vou nada, vou pra essa maratona não. Primeira dificuldade, o cara Vou já larga. nada. Esse mês eu terminei de quitar uma plataforma que tinha, não sei se era Info Apps também não, mas era uma plataforma que tinha algumas aulas. Eu paguei 12 mensalidades. Eu nem abri. É, mas é normal. Era baratinho e tal, também não joguei tanto dinheiro no lixo, mas joguei, velho. E eu tava vendo todos os meses na fatura do cartão, falando, não acredito que passou mais um mês e fechou. 12 meses eu nem abri. Não, tem uma galera que é assim. Já aconteceu de eu vender consultoria individual, que é de investimentos, que é um valor alto, e o cara nunca me respondeu no WhatsApp. Bota fé? Mas ele pagou? Não, ele pagou, ele pagou. Ele pagou, eu falei, pô, vi que você comprou aqui e tal. Vamos marcar nossa reunião, ele nunca me respondeu. Que doideira. O cara nunca apareceu perguntar nada, tem mais um, Jorge. Então, é por isso que eu não coloco a culpa no infoprodutor. Não é como se ele pregasse um golpe, assim, a pegadinha, tá aqui a medalha, não, mas tem a corrida. O aluno sabe. Só que na venda, você vende muito mais a transformação. Você vai virar um atleta, um corredor, um maratonista, não sei o que lá. E aí a pessoa não associa que tem que correr a maratona e nem todos vão correr, é normal. Sim. A ideia da IA e dessa área de membros que eu acho que vai ser o próximo passo é, tipo, ainda tem essa maratona, mas a IA é como se fosse a bicicleta.
Você ainda tem que Porque- fazer esse caminho, mas está numa ferramenta melhor. E o que eu acho legal, que você vai utilizando AI, é como você tivesse, principalmente para tarefas bem específicas, você dá uma gamificada assim no produto. Porque o cara vai conseguindo ter pequenas vitórias assim logo cedo. Porque ao invés de ele assistir um monte de aula para depois ir lá com a mão ali, numa planilha e começar a preencher, para conseguir realmente ter uma pequena vitória ali, a primeira coisa que ele vê que já teve um benefício de ter consumido aquilo, com a IA é muito mais fácil, né? Porque é mais rápido, o cara vai lá, não precisa assistir 1 trilhão de aulas para adquirir aquele conhecimento ali, ele já pode ir lá conversar com ele, já ter os pequenos benefícios. Eu mesmo substituí algumas aulas pelos agentes que eu coloquei lá no InfoApps. Então o cara vai lá, antes tinha que, tem uma matriz aqui, você tem que responder tais perguntas e ver aonde você vai se posicionar. Aí eu joguei tudo no agente lá de inteligência artificial, que ele solta umas 10 perguntas, o cara responde, aí já está a resposta. Aí o bicho já sai com uma vitória, ele já sabe assim, já sei mais ou menos o quanto investir aqui em renda fixa, quanto investir no exterior, só com uma sequência de mensagens ali. Então é bem mais direto. E isso aumenta a retenção do cara, porque o cara ele enxerga o progresso mais fácil. Ele vê assim, pô, beleza, já tenho uma noção disso aqui, então vamos pro próximo passo. Aí ele vai indo e nisso a retenção e o número de alunos que terminam é bem maior. E com mais alunos terminando, são mais alunos tendo resultado. E com mais alunos tendo resultado, tem mais depoimento. Aí com mais depoimento, você consegue vender mais. É Aí uma vira, doideira, né? aí vira um ciclo. Pois é. Perfeito. Não, assim, eu nunca levo o que eu penso como verdade, porque eu acho que eu sou bem enviesado, né? Porque eu vivo isso o dia inteiro. Mas vindo de você, que é infoprodutor, isso é muito legal, porque a ideia é exatamente essa. Por que que você vai demorar um mês para ter um resultado, até os que se dedicam, você pode ter um resultado basicamente instantâneo. Você vai responder perguntas que você já sabe, às vezes você responde 3 perguntas, você já tem um progresso maior do que o aluno do concorrente que viu 3 horas de aula. Isso é real, tipo, Exato. Mas- E uma, Pode falar. eu ia falar aqui uma diferença também, que foi algo que mudou, que antes eu já estava introduzindo isso, de introduzir essa inteligência artificial, só que eu gerava um agente no chat GPT, aí eu pegava o link do agente e botava ali na aula, falava, o vídeo é para ensinar como é que conversa com a gente, o link está aqui embaixo. O cara pegava o link e conversava com a gente. Só quais são os problemas? Primeiro que para o cara conseguir conversar direito com todos os agentes lá disponíveis, ele tem que ter o chat GPT pago. Porque senão ele tem o limite de tokens lá, ele para e só no outro dia que ele pode voltar a conversar com ele. Então você não consegue mais mandar mensagem no agente. E outra coisa também, que foi até que a gente conversou antes da gente introduzir o InfoApps. O cara, quando ele pega esse link do agente, agora o negócio é dele. Se ele quiser, ele pode compartilhar com outra pessoa. Se ele não renovar o curso, ele está lá com o link ainda, ele pode simplesmente deixar na barra lateral dele salvo, ele pode acessar quando ele quiser. Mas aí quando se ele comprar o curso, pegar o link e pedir reembolso, ele ainda fica com a gente. Exato. E tem muita gente que eu já vi, que eu até comprei, inclusive, produto assim, que o cara vende o agente ChatGPT. E, cara, era muito fácil. Se eu quisesse ser malandro, eu chegava lá, tinha ali uns 3 agentes que ele vendia, eu pegava o link dos agentes e pedia reembolso. No Brasil isso não deve acontecer. Diogo. Isso é coisa que acontece na Noruega. Mas aí quando você tem um software ali de inteligência artificial, essa é que é a vantagem. O cara perde o acesso na hora que ele não consegue pegar o link e compartilhar com os amigos. No máximo, se ele der o acesso dele para as pessoas. Só que se ele não renovar, ele também perde o acesso. Ele não fica, aquilo não é dele, aquilo é do produto. Aí se o cara quiser ter acesso, ele é obrigado a estar com a renovação e a assinatura ativa. Você tá precisando de vendedor para o InfoApps, não? Não, já tá gravado. A PSL tá pronta, né? Aquele videozinho que fica no site, já vai ser o João, vai falar, ele que é o InfoApps. Mas assim, o que eu ia falar era o seguinte: você fez uma analogia, eu vou puxar para isso, mas é um raciocínio maior. Beleza, tem uma maratona para correr, mas aí o cara sobe na bicicleta. Só que se o bicho tem no percurso na bicicleta, ele é ciclista, ele não é maratonista, velho. E aí o que eu quero dizer com isso? Você não acha que, lógico que em certo ponto todo mundo vai concordar, mas assim, se a pessoa pula todo o processo de aprendizagem, ou grande parte dele, porque a IA vai fazer a maior parte desse trabalho, não tem uma defasagem, porque é uma ferramenta. Se você aprende a usar a ferramenta, e aí? A galera não tem que apanhar um pouco, aí beleza, depois você pega a ferramenta e sobe na bicicleta e sai pedalando. Mas você tem que aprender a andar de bicicleta, né? Ou tem que aprender a correr, enfim, usa. Não, perfeito, Sacou? perfeito. Ótimo comentário. Qual que é a questão?
Nesse caso, a gente está falando de um mercado de não necessariamente educação tradicional, educação básica, alfabetização, matemática básica. A gente está falando de uma educação que, na verdade, é um marketing digital, é um pouco mais voltado para a transformação. Você comprou o curso lá, faça 10 mil reais por mês com XYZ, não porque você quer aprender a fazer XYZ e curtir o processo. Você quer fazer 10 mil reais. Você chega lá e, na verdade, você tem que fazer de bicicleta, não a pé, porque é o melhor caminho para chegar nos 10 mil reais. Você quer a medalha, você não quer o processo, o aprendizado. Para casos de aprendizado em si, aí ela pode ser usada de outra forma, como a personalização do aprendizado. Então, você aprende mais com exemplos de futebol, você aprende mais com exemplos de finanças, você engaja mais. Então, eu acho que isso a nível de aprendizado, você está perfeito. O que a gente está falando aqui é a nível de transformação de vida, de realidade. Para transformar uma realidade em você saiu do zero e agora está fazendo 10 mil reais por mês, como, por exemplo, social media. Pessoa que cria conteúdo para o Instagram, para as outras pessoas. Você consegue chegar lá muito mais rápido se você tiver um agente que cria o roteiro do carrossel, um agente que cria a estratégia de posts, a linha editorial, um agente que às vezes cria até proposta para você fazer, oferecendo os seus serviços para os clientes. Então, assim, já que a promessa não é o aprendizado, é a transformação, eu acho válido. Na educação básica, vamos dizer, aí realmente tem esse ponto. Legal. Pô, mas e aí, a criança não vai aprender a ler? Vai aprender só a mandar áudio porque é mais fácil? Tipo assim, Esse exemplo que você falou, eu não sei se você tirou da cabeça do nada, mas é algo que eu vejo acontecendo. As pessoas não escrevem mais. Eu incluso, eu sou mandou. Mas eu entendi. Bom paralelo, entendeu? porque é um negócio que veio na minha cabeça na hora que você falou. E sabe qual que é o mais legal? É que, assim, pela aula, a pessoa, por exemplo, vamos supor que você cria um curso de como criar sites. É um curso só. Então a pessoa vai lá, ela vai aprender a criar sites. Agora você tem um InfoApp. Você tem um curso de como criar sites dentro do seu app criador de sites com IA. Então a pessoa não vai aprender a correr a maratona sem bicicleta. Ela só vai aprender com a ferramenta, com a bicicleta. Então ela não sabe correr a maratona. Ou seja, no ano que vem, quando falar a maratona tá para renovar, você quer cancelar ou continuar? Ele vai falar, pô, eu já tenho clientes aqui, voltando para o exemplo de sites. Eu já tenho clientes aqui que todo mês pedem um site. Eu sozinho não sei fazer site. Eu sei fazer site com essa inteligência artificial. Então você cria uma dependência saudável que a pessoa ela não aprende uma coisa, ela aprende a usar a sua ferramenta para fazer aquela coisa. Saudável pra você, né? Não saudável para a pessoa também. E para o infoprodutor. Não, tendo uma ferramenta que funciona é pra ele também, né? Mas, Com assim, certeza. agora eu entendi como é que o InfoApp você Entendeu o que está por trás? chegou no gato agora. Mas- Que bacana, velho. Mas a ideia pode parecer uma dependência não saudável, mas você tem muito mais chance de levar a pessoa aos 10 mil reais por mês assim do que Você vai fazer ela pegar medalha, né? a forma bonitinha, linda, maravilhosa, com seu esforço, com seu suor, veja 200 horas de aula, vira um especialista. Muito legal, mas de 1.000 alunos, 3 vão fazer isso. Uhum. Assim, a taxa de... Você viu, você comprou um curso, pagou 12 meses, você nem abriu. Imagina quantas pessoas terminaram esse curso, de todas que compraram. Assim, o cenário perfeito é diferente do cenário real, então a Sim. gente adapta. Legal, velho. Que massa. Massa, legal. E como estão as projeções aí futuras pro InfoApps? O pessoal Você pode já tem esperar algum pra acontecer projeto, aqui. alguma novidade aí a caminho? Cara, Inclusive, esse podcast vai sair daqui a uma semaninha. Então, se você quiser soltar o spoiler agora, eu já tô milionário, já vou vender. Aí quando Já sair, recebi a oferta aqui do vendi canal. InfoApps para Hotmart por 1 milhão. Cara, eu tô agora trabalhando usando inteligências artificiais para criar, porque, voltando àquela sua pergunta de, cara, como é que tá o nível de consciência? A galera já sabe que precisa, não sabe. Eu tô criando agora uma central, um site, que você vai colocar o seu Instagram, o link da sua página de vendas, ele vai ler o conteúdo, ele vai sugerir alguns agentes que seriam legais você ter. Você vai escolher, vai dar 10 exemplos, você vai escolher 3. É uma isca digital que chama, né? Você vai escolher 3 agentes
e aí apertar para prosseguir, ele vai já criar esses agentes, o prompt, a documentação, o que for necessário. Então, assim, o que antes era muito distante e hoje quem tem central de agentes no mercado é o Fint, que tem acho que ele comprou a empresa de desenvolvimento, de tanto que ele precisou da empresa, tipo, desenvolveu muita coisa. A Betina, que é aquela da Empíricos lá, que virou infoprodutora, que, enfim, muito grande. Pedro Sobral, Leandro Ladeira, Érico Rocha, são só esses caras de relevância nacional. O que a gente está trazendo é que agora infoprodutores como o João, por exemplo, que é infoprodutor, tem outra empresa, não é a maior operação do Brasil, é possível que tenha uma entrega no mesmo nível dessa galera, só que isso ainda é muito distante. Então, eu estou criando uma plataforma para a pessoa ver na prática, tipo, caraca, ficariam assim meus agentes? Ah, eu já posso embedar, ou seja, já posso colocar dentro da minha área de membros atual, sem parecer que é outra plataforma, outra coisa. Então, a gente está desenvolvendo, até semana que vem a gente já desenvolveu. Então, quando sair aqui já está A pronto. gente já está pronto, eu espero, porque eu estou gastando meus limites de crédito lá na IA toda hora. Essa solução que vai aproximar um pouco mais esse futuro um pouco utópico de, cara, como é que eu coloco IA no meu infoproduto, eu sei que é legal, mas como é que funciona, e token, crédito, e aluno, não sei o quê, para... Tá aqui, ó. Assim funciona. Eu calculei que são 6 cliques que a pessoa vai ter que fazer para ter a sua própria central de agentes de IA. Claro que dá para... É muito pouco, velho. É pouco. A ideia é que seja pouco. A ideia é que os meus agentes façam trabalho de ler o Instagram da pessoa, ler os vídeos, ler a página de vendas da pessoa, entender o método, entendeu? Legal. Então, a ideia é que o trabalho seja feito do nosso lado, porque é meio que a gente oferece para ele. Ele ter os agentes que fazem um trabalho duro e o aluno só ali, ó. Não, agora ficou muito ruim. Agora eu quero assim. Passeando no parque. E olhando assim para dentro da sua empresa mesmo, do InfoApps, parece que não tem muita despesa de forma geral, né? Mais do seu tempo, né? Quais são assim as despesas gerais da empresa? Hoje é folha de pagamento. Desenvolvedor, a gente tem um gestor de tráfego também, Legal. um copywriter, contador, advogado, enfim, a gente já começou um pouco Estruturado. Estruturou o negócio estruturado. com- É porque eu trouxe essa operação que estava na minha empresa anterior de prestação de serviço para essa de software. Então, já tem essa estrutura, já temos também alguns clientes pagantes que estão desde as primeiras versões também, que aí a gente ia lá e a gente criava os agentes na unha para eles, cada agente ficou bom, não ficou. Agora a gente está criando um agente que cria esses agentes e aí automatizando um pouco mais, mas os custos são eles e ferramenta. Servidor, essas IAs que fazem a programação, selo de verificado no Instagram, CapCut, essas coisas. Assim, como empresário, porque a gente estava falando da parte bem técnica aqui, querendo ou não, o maior bloco de trabalho seu, mas querendo ou não, você acabou de explicar. Você tem um CNPJ, você vai vender cada vez mais, você também tem uma estrutura para manter. Além de toda essa parte operacional, tem algum grande desafio em termos empresariais que você enfrenta hoje, ou realmente é esse bloco de trabalho fazer as plataformas funcionarem do jeito que você quer? Cara, a gente, quando se trata de startup, né, o nosso grande objetivo é o tal do PMF, que é o Product Market Fit, que é quando o produto se encaixa perfeitamente com o que o mercado deseja, o mercado quer, o mercado usa. Então, o desafio empresarial é esse, falar com usuários, entender o que eles querem, como eles usam. A gente não pode também entregar a plataforma mais completa que eu já tenho em mente para o usuário que nunca nem criou um agente. Então, o desafio empresarial, querendo ou não, startup, hoje o desafio é mais produto. Criar um produto que, putz, todo mundo adore, compre, enfim. A ideia realmente dos InfoApps é subir o patamar de entrega de infoprodutos, porque hoje em dia está muito baixo. A pessoa entrega um curso, ninguém assiste e normal. É o padrão de mercado. Isso daí que você está falando é comum. Estou me sentindo tão mal depois. A nossa ideia é que isso daí seja um absurdo, assim como ele é, né? Porque ele é normal, que ele deve certo. ser normalizado. Então, a nossa ideia é subir esse patamar. Como? Aí tem que criar um produto muito bom, aí tem a parte de distribuição também, provavelmente um bom programa de afiliados para os próprios infoprodutores se indicarem a partir de certo ponto.
Aí desafios empresariais um pouco mais a nível de startup mesmo, de crescimento, a nível de desafios que eu enfrentava no serviço, de gestão de pessoas e processos e tudo, ainda existe, mas não é muito o foco da operação, né? Se a gente tiver ótimas pessoas e processos ótimos e um produto que as pessoas não querem, Sim. não adianta. Legal. Não, muito bacana, cara. E eu só conheço você que oferece esse serviço. Eu não conheço outras pessoas, não, que Opa. fazem isso. Rapaz. Eu pedi mais uma semana, para não sair semana que vem não, dá mais umas duas, pra também não... Não, mas é legal que independente de qualquer coisa, assim, lógico que sempre vai surgir, o mercado vai crescendo, vai surgindo pessoas que vão oferecer um serviço similar, mas você sempre vai ser uma pessoa que esteve lá desde o início, né? A pessoa que teve essa visão ali e acaba se conectando já e se posicionando desde cedo. E isso é um diferencial grande. Voltando a uma das primeiras perguntas... Ah, não, pode completar, achei que você tinha falado. Não, eu ia falar assim, que com isso se desenvolvendo e crescendo, que eu vejo que é a grande tendência, eu até te mandei um podcast uma vez do cara americano, né? Dan Cole, que ele mandou lá, que ele fez um podcast falando sobre como que ele lançaria tipo, um produto digital assim, em 2026. Ele falou exatamente isso, cara. Ele lançaria um negócio totalmente voltado. Ele lançaria um InfoApps, ele falou. Só que ele falou de uma forma até mais difícil, que ele falou que você aprenderia ferramentas de vibe coding para poder desenvolver o seu software. Ele falou, não, você aprende lá, você consegue aprender e tal. A vibe coding, para quem não sabe, são essas ferramentas de IA que você escreve e ele faz o código para você. Só que você já entrega isso pronto. É só a pessoa simplesmente botar os agentes lá dentro. E ele falou que era a tendência, né? Ele falou assim, a janela assim está iniciando e deve ser uma tendência assim para os próximos anos. Mas eu acho que, pelo menos eu tenho uma visão, você talvez possa ter uma visão diferente, que e cedo ou tarde, e eu acho que até mais cedo que a gente pensa, alguma dessas empresas grandes vão te abordar para incorporar, tipo uma Hotmart, uma Eduz, uma dessas aí. Falar assim, cara, eu quero isso aqui para dentro, porque ele já oferece aquelas áreas de membros lá, cheio de coisa. Toda vez vocês lançam uma coisa nova lá nas áreas de membros, para deixar mais bonita, mais legal, mais intuitiva. Só que ainda é a mesma coisa, você joga um monte de vídeo e o pessoal assiste. E se o cara já puder montar dentro da Hotmart, por exemplo, já todas essas ferramentas assim prontas, aí você velho, a revolução. E aí, para os caras, é muito melhor eles comprarem uma operação que já está em desenvolvimento do que começar uma do zero. Alô, Hotmart? É. Esse podcast aqui, se quiser comprar do Jota também, fica à vontade. Vini. Meu velho, estamos caminhando para o final aqui do podcast. A gente só vai soltar ele quando você permitir, porque pelo vídeo já te entregou o ouro aqui. Mas queria desde já te agradecer aqui a presença. É um prazer imenso. A gente vai retornar pode ser daqui a 1 ano ou daqui a 3 meses, quando você estiver estourado, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ótimo. Tá? Se vocês conhecessem o Vini como a gente conhece, que já teve a oportunidade de trabalhar junto, participar de alguns conselhos empresariais juntos, vocês vão saberiam profissional massa e competente que você é, velho. Então, que prazer, tá? E eu ainda tenho prazer. Eu posso dar ainda depoimento aqui como usuário ainda. Obrigado, viu, meu velho? Não, eu que agradeço o convite aí, muito legal falar com vocês. Vocês têm visões muito pertinentes do mercado, né, de perguntas, de curiosidades. Acho que a conversa aqui foi muito proveitosa, tanto para mim, quanto acredito que para quem está assistindo também, queria entender um pouco mais o que é essa bolha da IA, essas questões. E galera, quem quiser acompanhar mais, acho que você pode. Quem quiser te encontrar, vai aonde? Vai no Instagram, vini.infoapps, apps. Legal, show. E os conteúdos lá estão bombando, né? Outra vez dá umas viralizadas lá. Não, então, aí agora eu tô em silêncio para desenvolver que assim, eu não sou o desenvolvedor, né? Tem uma pessoa que é especialista nisso. Eu uso Vibe Coding, né? Essas ferramentas de IA mesmo para criar, por exemplo, esse criador de centrais de agentes. Então, eu tô querendo lançar esse sistema, já chegar com tudo. Então, eu tô trabalhando oferta, funil, etc., para depois voltar tudo na distribuição e Isso aí. acelerar. Show. Quando tiver tudo andando, volta para a segunda rodada e vê o negócio pronto. Ótimo, fechou. A gente bota aqui na TV aí os agentes do João aí, ó. Vocês vão falar se é bom ou não. Já aplica aqui na hora. Galera, obrigado por acompanhar mais um podcast da do Jota. Já tem mais.
Muito obrigado. Valeu.